Infelizmente, há apenas duas palestras, e assim será necessário condensar o que temos a dizer a respeito de toda a existência. Não estamos fazendo nenhuma espécie de propaganda, não estamos persuadindo vocês a pensarem numa determinada direção, nem os convencendo de qualquer coisa. Devemos estar muito certos disso. Não estamos trazendo do Oriente alguma coisa exótica, com o contrassenso que se perpetua em nome dos gurus e das pessoas que escrevem coisas estranhas após visitarem a Índia. Não pertencemos de modo algum a essa gente. E gostaríamos de observar que durante essas duas palestras estaremos pensando juntos, não apenas ouvindo algumas ideias e concordando ou discordando delas. Não estamos criando argumentos, opiniões, julgamentos, mas juntos, quero dizer, juntos, vocês e o conferencista, vamos observar no que se transformou o mundo, não apenas o Ocidente, mas também o Oriente, onde há uma grande pobreza, uma grande miséria, com uma imensa superpopulação, onde os políticos, como aqui no Ocidente, são incapazes de lidar com o que está acontecendo. Todos os políticos estão pensando em termos de tribalismo. O tribalismo tornou-se um negócio glorificado. Não podemos, portanto, contar com quaisquer políticos, com quaisquer líderes ou quaisquer livros que tenham sido escritos sobre religião. Não podemos contar, provavelmente, com quaisquer dessas pessoas, nem com os cientistas, os biólogos ou os psicólogos. Eles não foram capazes de resolver os problemas humanos. Estou totalmente certo de que vocês concordam com tudo isso. Nem podemos contar com quaisquer dos gurus que, infelizmente, vêm para o Ocidente e exploram as pessoas, tornando-se muito ricos. Eles nada têm a ver com religião. Tendo dito tudo isso, é importante que nós, vocês e o conferencista, pensemos juntos. Por pensar junto, queremos dizer não apenas aceitar qualquer espécie de opinião ou avaliação, mas observarmos juntos, não apenas exteriormente o que está acontecendo no mundo, mas também o que está acontecendo a todos nós internamente, psicologicamente. Externamente, exteriormente, há uma grande incerteza, confusão, guerras ou o medo da guerra. Há guerras acontecendo agora em algumas partes do mundo. Os seres humanos estão se matando uns aos outros. Isso não está acontecendo no Ocidente, aqui, mas há a ameaça da guerra nuclear e a preparação para a guerra. E nós, seres humanos comuns, não parecemos capazes de fazer alguma coisa com relação a tudo isso. Há demonstrações, terrorismos, pessoas fazendo greve de fome e assim por diante. Há um grupo tribal contra o outro e os cientistas estão contribuindo para isso, bem como os filósofos, que, embora falem contra, internamente estão com a carreira particular de cada um. Assim é isso que está realmente acontecendo no mundo exterior, o que qualquer ser humano inteligente pode observar. Interiormente, em nossas mentes, em nossos corações, nós mesmos também estamos muito confusos. Não há nenhuma esperança, não apenas, talvez, para nós mesmos, mas para a geração futura. As religiões dividiram os seres humanos em cristãos, hindus, muçulmanos e budistas. Assim, levando tudo isso em consideração, observando com objetividade, calmamente, sem qualquer preconceito, naturalmente, é importante que pensemos juntos a respeito de tudo isso. Pensar juntos, sem opor uma opinião a outras opiniões, sem opor uma conclusão a outra conclusão, um ideal contra ideal. Mas, pelo contrário, pensar juntos e ver o que nós, seres humanos, podemos fazer. A crise não está no mundo econômico nem no mundo político.
A crise está na consciência. Acho que muito poucos de nós percebem isso. A crise está na nossa mente e em nosso coração. Isso é, a crise está em nossa consciência. A nossa consciência é a nossa existência em sua totalidade, com as nossas crenças, com as nossas conclusões, com o nosso nacionalismo, com todos os medos que temos. São os nossos prazeres, os problemas aparentemente insolúveis e aquilo que chamamos de amor e compaixão. Ela inclui o problema da morte, o imaginar se existe alguma coisa após a morte, alguma coisa além do tempo e além do pensamento, alguma coisa eterna. Este é o conteúdo da nossa consciência. Esse é o conteúdo da consciência de todo ser humano, em qualquer parte do mundo em que viva. O conteúdo da nossa consciência é o terreno comum de toda a humanidade. Acho que temos que deixar isso bem claro desde o início. Um ser humano de qualquer parte do mundo sofre, não apenas fisicamente, mas também interiormente. Ele está incerto, amedrontado, confuso, ansioso, privado de qualquer sentido de profunda segurança. Assim, a nossa consciência é comum a toda a humanidade. Por favor, ouçam isso. Vocês podem estar ouvindo isso pela primeira vez. Assim, por favor, não se descartem disso. Vamos investigar isso juntos. Não quando vocês forem para casa, mas agora. A consciência de vocês, o que vocês pensam, o que vocês sentem, as suas reações, as suas ansiedades, a sua solidão, os seus pesares, a sua dor, a sua procura de alguma coisa que não seja apenas física, mas que ultrapasse todo o pensamento. É igual a de uma pessoa que viva na Índia, na Rússia ou na América. Todos eles passam pelos mesmos problemas que vocês. Os mesmos problemas de relacionamento uns com os outros, homem e mulher. Assim, todos estão no mesmo terreno da consciência. A nossa consciência é comum a todos nós e, portanto, não somos indivíduos. Por favor, considerem isso. Nós somos treinados, educados, tanto religiosa quanto academicamente, para pensar que somos indivíduos, almas separadas, em luta por nós mesmos. Mas isso é uma ilusão, porque a nossa consciência é comum a toda a humanidade. Assim, nós somos a humanidade. Nós somos indivíduos em separado, batalhando por nós mesmos. Isso é lógico e racional e sensato. Não somos entidades separadas, com conteúdo psicológico separado, lutando por nós mesmos, mas somos, cada um de nós, na realidade, o restante da humanidade. Talvez vocês aceitem intelectualmente a lógica disso, mas se vocês sentirem profundamente, então toda a atividade de vocês sofrerá uma mudança radical. Essa é a primeira questão que temos que pensar juntos. Que a nossa consciência, o modo como pensamos, o modo como vivemos, alguns talvez mais confortavelmente, com mais fartura, com maior facilidade de viajar do que os outros, é interiormente, psicologicamente, exatamente igual ao dos que vivem a milhares e milhares de milhas distante. Tudo é relação. A nossa própria existência é relação. Observem o que fazemos com as nossas relações, uns com os outros, sejam elas íntimas ou não. Em toda relação há um tremendo conflito e luta. Por quê? Por que os seres humanos que vivem há mais de milhões de anos não resolveram esse problema da relação? Assim, vamos essa manhã pensar juntos a esse respeito. Vamos observar juntos o que é, na realidade, a relação entre um homem e uma mulher. Toda a sociedade está baseada no relacionamento. Não há sociedade
se não houver relacionamento. A sociedade torna-se, então, uma abstração. Observamos que existe conflito entre o homem e a mulher. O homem tem os seus próprios ideais, as suas próprias buscas, as suas próprias ambições. Está sempre procurando o sucesso, ser alguém no mundo. E a mulher também está lutando. Também está querendo ser alguém, querendo realizar-se e transformar-se. Cada um está buscando a sua própria direção. Assim, homem e mulher são como duas ferrovias que correm paralelas. Nunca se encontram, a não ser, talvez, na cama. Mas, de outro modo, se vocês observarem profundamente, nunca na realidade se encontram psicologicamente, interiormente. Por quê? Essa é a questão. Quando perguntamos por quê, estamos sempre perguntando pela causa. Pensamos em termos de causação, na esperança de que, se pudermos entender a causa, então talvez possamos mudar o efeito. Estamos fazendo uma pergunta muito simples e muito complexa. Por que nós, seres humanos, não fomos capazes de resolver esse problema do relacionamento, embora vivamos sobre essa terra há milhões de anos? Será porque cada um tem a sua imagem particular e especial, formada pelo pensamento, e que o nosso relacionamento se baseia em duas imagens: a imagem que o homem cria dela, da mulher, e a imagem que a mulher cria dele? Assim, nesse relacionamento, somos como duas imagens que vivem juntas. Isso é um fato. Se vocês observarem por vocês mesmos, com muito cuidado, se é possível fazer essa observação, vocês terão criado uma imagem dela e ela criou um quadro, uma estrutura verbal de você, o homem. Assim, o relacionamento é feito entre essas duas imagens. Essas imagens foram formadas pelo pensamento. E o pensamento não é amor. Todas as lembranças desse relacionamento, de um com o outro, os quadros, as conclusões, de um a respeito do outro, se observarmos cuidadosamente, sem qualquer preconceito, são produto do pensamento. São o resultado de várias lembranças, experiências, irritações e solidões. E assim o nosso relacionamento de um com o outro não é amor, mas a imagem que o pensamento formou. Assim, se devemos entender a realidade das relações, temos que entender todo o movimento do pensamento, porque vivemos pelo pensamento. Todas as nossas ações se baseiam no pensamento. Todos os grandes edifícios, as catedrais, igrejas, templos e mesquitas do mundo são o resultado do pensamento. E tudo dentro desses edifícios religiosos, as figuras, os símbolos, as imagens, tudo é invenção do pensamento. Não há como refutar isso. O pensamento criou não apenas os mais maravilhosos edifícios e o conteúdo desses edifícios, mas também criou os instrumentos da guerra, a bomba sob todas as suas formas. O pensamento também produziu o cirurgião e os seus maravilhosos instrumentos, tão delicados na cirurgia. E o pensamento também produziu o carpinteiro, o seu estudo da madeira e os instrumentos que ele usa. O conteúdo de uma igreja, a habilidade de um cirurgião, a perícia do engenheiro que constrói uma bela ponte, tudo é resultado do pensamento. Não há como refutar isso. Assim, temos que examinar o que é o pensamento e por que os seres humanos vivem do pensamento e por que o pensamento produziu esse caos no mundo, a guerra e a falta de relacionamento de uns com os outros. Examinar a grande capacidade do pensamento com a sua extraordinária energia. Também devemos perceber como o pensamento trouxe
durante milhões de anos, esse pesar para a humanidade. Por favor, observemos isso juntos. Vamos examinar isso juntos. Não se oponham apenas ao que o conferencista está dizendo, mas examinemos juntos o que ele está dizendo, de modo que possamos entender o que está realmente acontecendo a todos nós, seres humanos, pois nós estamos nos destruindo. O pensamento é uma resposta da lembrança das coisas passadas. Ele também se projeta como esperança para o futuro. A memória é o conhecimento. O conhecimento é a memória da experiência. Isso é, há a experiência. Da experiência se faz o conhecimento como memória e pela memória vocês agem. Com essa ação vocês aprendem, o que quer dizer mais conhecimento. Assim vivemos nesse ciclo. Experiência, memória, conhecimento, pensamento e daí para a ação. Sempre vivendo dentro do campo do conhecimento. Falamos sobre uma coisa muito séria. Não se trata de algo para um fim de semana para ouvir casualmente. Trata-se de algo que está relacionado com uma mudança radical da consciência humana. Assim temos que pensar em tudo isso. Olhar juntos e perguntar por que nós, seres humanos que vivemos nessa terra há tantos milhões de anos, ainda somos o que somos. Podemos ter avançado tecnologicamente, ter melhores meios de comunicação, melhor transporte, higiene e assim por diante, mas internamente somos mais ou menos os mesmos, infelizes, inseguros, solitários, carregando o pesar interminavelmente. E qualquer homem sério, quando se defronta com este desafio, deve responder a ele. Não pode aceitá-lo casualmente e dar as costas. É por isso que essas reuniões são muito sérias, mas muito sérias mesmo, porque temos que aplicar as nossas mentes e os nossos corações para descobrirmos se é possível produzir uma mutação radical em nossa consciência e, portanto, em nossa ação e comportamento. O pensamento nasce da experiência e do conhecimento, e não há nada absolutamente sagrado a respeito do pensamento. Pensar é um ato materialista, é um processo da matéria. E nós confiamos no pensamento para resolver os nossos problemas na política, nas religiões e nas nossas relações. O nosso cérebro, a nossa mente, são condicionados, educados para resolver os problemas. O pensamento criou os problemas e depois o nosso cérebro, a nossa mente, são treinados para resolvê-los com mais pensamento. Todos os problemas são criados psicologicamente, interiormente pelo pensamento. Acompanhem o que acontece. O pensamento cria o problema psicologicamente. A mente é treinada para resolver os problemas com mais pensamento. Assim, o pensamento, ao criar o problema, tenta depois resolvê-lo. Assim, ele é preso num processo contínuo, numa rotina. Os problemas estão se tornando cada vez mais complexos, mais insolúveis. Por isso, devemos descobrir se é possível abordarmos a vida de um modo diferente, não através do pensamento, porque o pensamento não resolve os nossos problemas. Pelo contrário, o pensamento produziu uma complexidade maior. Devemos descobrir se é possível ou não, se há uma dimensão diferente, uma abordagem totalmente diferente da vida. Por isso é importante entender a natureza do nosso pensamento. O nosso pensamento se baseia na lembrança das coisas passadas. Pensar no que aconteceu uma semana atrás, pensar nisso modificado no presente e projetá-lo no futuro. Esse é realmente o movimento da nossa vida. Assim, o conhecimento tornou-se muito importante para nós. Mas o conhecimento
nunca se completa. Portanto, o conhecimento sempre vive dentro da sombra da ignorância. Esse é um fato. Não é invenção ou conclusão do conferencista, mas é assim. O amor não é lembrança. O amor não é conhecimento. Amor não é desejo ou prazer. Lembrança, conhecimento, desejo e prazer estão baseados no pensamento. O nosso relacionamento de uns com os outros, embora próximo, se for olhado com cuidado, baseia-se na lembrança, que é pensamento. Assim, essa relação, embora vocês possam dizer que amam as suas esposas, ou os seus maridos, ou as suas namoradas, está na realidade baseado na lembrança, que é pensamento. E nisso não há amor. Vocês percebem realmente esse fato? Ou vocês dizem, que coisa mais terrível de se dizer, eu realmente amo minha esposa. Mas será mesmo? Pode haver amor quando há ciúme, posse, ligação, quando cada um está perseguindo sua própria e particular ambição, cobiça e inveja, como duas linhas paralelas que nunca se encontram? Isso é amor? Espero que estejamos pensando juntos, observando juntos como dois amigos que caminham por uma estrada e veem o que está à sua volta. Não apenas aquilo que está muito próximo e pode ser imediatamente percebido, mas o que está à distância. Estamos fazendo a viagem juntos, talvez afetuosamente de mãos dadas. Dois amigos examinando amigavelmente o complexo problema da vida. Nenhum deles é líder ou guru, porque quando vemos, na realidade, que a nossa consciência é a consciência do resto da humanidade, então percebemos que somos tanto o guru quanto o discípulo, tanto o professor quanto o aluno, porque tudo isso está na nossa consciência. Essa é uma percepção extraordinária. Assim, quando começamos a nos entender profundamente, nós nos tornamos uma luz para nós mesmos. E não ficamos dependendo de uma pessoa, de um livro ou de uma autoridade, inclusive essa do conferencista, de modo que somos capazes de entender todo esse problema do viver e do ser, uma luz para nós mesmos. O amor não tem nenhum problema. E para entender a natureza do amor e da compaixão, com a sua própria inteligência, devemos entender juntos o que é o desejo. O desejo possui uma extraordinária vitalidade, uma extraordinária persuasão, impulso e alcance. Todo o processo do vir a ser, do sucesso, está baseado no desejo. Desejo que faz com que nos comparemos uns com os outros, imitemos e nos conformemos. É muito importante, ao entendermos a nossa natureza, entender o que é o desejo. Não suprimi-lo, não fugir dele, não transcendê-lo, mas entendê-lo, perceber todo o seu ímpeto. Podemos fazer isso juntos, o que não quer dizer que vocês, então, estejam aprendendo com o conferencista. O conferencista nada tem para lhes ensinar. Por favor, percebam isso. O conferencista está apenas agindo como um espelho no qual vocês podem se ver. Então, quando vocês se virem claramente, poderão descartar o espelho. Ele não terá mais nenhuma importância e podem até quebrá-lo. Entender o desejo exige atenção e seriedade. É um problema muito complexo entender por que os seres humanos viveram dessa extraordinária energia do desejo, assim como da energia do pensamento. Qual é a relação entre o pensamento e o desejo? Qual é a relação entre o desejo e a vontade? Vivemos muito pela vontade. Assim,
Qual é o movimento, a fonte, a origem do desejo? Se nos observarmos, veremos a origem do desejo. Ele começa com as respostas sensoriais. Depois, o pensamento cria a imagem e, nesse momento, começa o desejo. Vemos algo na vitrine, um vestido, uma camisa, um carro, seja lá o que for. Nós vemos isso e temos a sensação. Então o tocamos e então o pensamento diz: se eu vestir essa camisa ou o vestido, como vai ficar bem? Isso cria as imagens e então começa o desejo. Assim, a relação entre o desejo e o pensamento é muito próxima. Se não houvesse o pensamento, haveria apenas a sensação. O desejo é a quintessência da vontade. O pensamento domina a sensação e cria o estímulo. O desejo, a vontade de possuir. Quando o pensamento opera no relacionamento, que é a lembrança, que é a imagem que um cria do outro pelo pensamento, não pode haver amor. O desejo sexual ou outras formas de desejo, impede o amor, porque o desejo faz parte do pensamento. Devemos considerar em nosso exame a natureza do medo, porque somos todos presos a essa coisa terrível chamada medo. Parecemos não ser capazes de resolvê-lo. Vivemos com ele, nos acostumamos com ele ou dele escapamos através da diversão, da adoração, por meio de várias formas de entretenimentos, religiosos e outros mais. O medo é comum a todos nós, quer vivamos nesse país ordeiro e limpo ou na Índia, onde há desordem e superpopulação. O problema é o mesmo. O medo com que o homem tem vivido durante milhões e milhões de anos e que não foi capaz de resolver. Será possível? Estamos fazendo essa pergunta seriamente. Será possível ficarmos totalmente, completamente livres do medo? Não apenas das formas físicas do medo, mas das formas muito mais sutis do medo interior, dos medos conscientes e dos medos profundos e não descobertos, que nós jamais soubemos que existem. O problema desses medos não significa análise. Está na hora de procurar o analista quando se tem qualquer problema. Mas o analista é como você e eu. Ele apenas possui uma determinada técnica. A análise implica a existência de um analista. Será o analista diferente daquilo que ele analisa? Ou será o analista o analisado? O analista é o analisado. Esse é um fato óbvio. Se estou me analisando, quem é o analista em mim que diz, devo analisar? É ainda o analista que se separa do analisado e que depois examina aquilo que deve ser analisado? Assim, o analista é aquilo que ele está analisando. Eles são a mesma coisa. Separá-los é um truque que o pensamento nos prega. Mas quando nós observamos, não há análise. Há apenas o observar das coisas como elas são. Observar o que realmente é, não analisar o que é. Porque no processo da análise, podemos nos enganar. Se vocês gostam desse jogo, vocês podem jogá-lo e irão jogá-lo interminavelmente até a morte, analisando e nunca produzindo uma transformação radical dentro de vocês mesmos. Enquanto que olhar para o presente como ele é, não como o alemão, inglês ou francês, ou como isso ou aquilo, ver o que está realmente acontecendo é observação pura das coisas como elas são. Observar o que é o medo não é examinar a causa do medo, o que implica em análise e ir cada vez mais para trás, até a origem do medo. É aprender a arte de observar e não traduzir ou interpretar o que observamos, mas apenas observar.
como observaríamos uma linda flor. No momento em que a desmontarmos, a flor não existe mais. É isso que a análise faz. Mas observe a beleza de uma flor, ou a luz noturna sobre uma nuvem, ou uma árvore solitária numa floresta. Apenas observe. Assim, do mesmo modo, podemos observar o medo e qual é a raiz do medo, não os vários aspectos do medo. Estamos perguntando se é possível ficarmos absolutamente livres do medo, psicologicamente, interiormente. Qual é a raiz do medo? O que significa o medo? O medo não nasce de coisa alguma, coisa que nos causou dor no passado e que pode acontecer de novo no futuro. Não, o que pode acontecer agora, porque agora não há medo algum. Vocês podem constatar por vocês mesmos que o medo é um processo do tempo. Alguma coisa que aconteceu na semana passada, um incidente que causou dor psicológica ou física, e disso vem o medo de que tal coisa possa acontecer de novo amanhã. O medo é um movimento no tempo, um movimento do passado para o presente, modificando o futuro. Assim, a origem do medo é o pensamento. E o pensamento é tempo, é o acúmulo do conhecimento pela experiência, a resposta da memória como pensamento e depois ação. Assim, pensamento e tempo são um só. O pensamento e o tempo são as raízes do medo. Isso é bem óbvio. É assim. Agora, não se trata de deter o pensamento ou o tempo. Naturalmente, seria impossível detê-los, porque a entidade que diz, devo deter o pensamento, faz parte do pensamento. Assim, a ideia de deter o pensamento é absurda. Implica um controlador que está tentando controlar o pensamento, e esse controlador é criado pelo pensamento. Por favor, observem apenas isso. A observação é em si mesma uma ação. Não que devamos fazer alguma coisa com relação ao medo. Será que vocês entendem isso? Suponhamos que eu tenha medo de uma ou outra coisa, da escuridão, de que minha esposa vai embora, da solidão, disso ou daquilo. Estou profundamente apavorado. Você aparece e me explica todo o movimento do medo, a origem do medo, que é o tempo. Eu senti dor, passei por algum acidente ou incidente que me causou dor, e isso está registrado no cérebro. E a memória desse incidente passado produz o pensamento de que isso possa acontecer de novo, e portanto há o medo. Então você me explica isso e eu ouço com muito cuidado a sua explicação, percebo a sua lógica, a sua sensatez, não rejeito, ouço. E isso significa que o ouvir se torna uma arte. Eu não rejeito o que você está dizendo, nem aceito, mas observo. E observo que o que você me diz a respeito do tempo e do pensamento é real. Eu não digo, devo deter o pensamento e o tempo, mas, como me foi explicado, eu apenas observo como nasce o medo, que é um movimento do pensamento e do tempo. Eu apenas observo esse movimento e não me afasto dele. Não fujo dele, mas vivo com ele. Olho para ele. Ponho toda a minha energia em olhá-lo. Então, vejo que o medo começa a se dissolver porque nada fiz a seu respeito. Apenas observei. Lhe dei toda a minha atenção. Essa mesma atenção é como esclarecer o medo. A atenção significa dar toda a sua energia para esta observação. Por que o homem persegue o prazer? Por favor, perguntem a vocês mesmos. Por quê? Será o prazer o oposto da dor? Todos nós sofremos dor de diversas espécies.
tanto físicas quanto psicológicas. Psicologicamente, a maior parte de nós, desde a infância, foi ferido e machucado. E isso é dor. A consequência dessa dor tem sido se recolher, se isolar para não sermos mais feridos. Desde a infância, passando pela escola, ao nos compararmos com alguém mais talentoso, nos machucamos. E os outros nos machucam pelas várias formas de ralhar, de dizer alguma coisa brutal nos aterrorizando. E há esse ferimento profundo com todas as suas consequências, que são o isolamento, a resistência, cada vez um recolhimento maior. E nós pensamos que o oposto disso é o prazer, a dor e o seu oposto, que é o prazer. Será que a bondade é o oposto daquilo que não é bom? Se a bondade é o oposto, então a bondade contém o seu próprio oposto. Portanto, não é bom. A bondade é algo totalmente à parte daquilo que não é bondade. Assim, será o prazer alguma coisa oposta à dor? Será um contraste? Estamos sempre perseguindo o contraste, o oposto. E assim perguntamos: será o prazer inteiramente separado, como a bondade, daquilo que não é agradável? Ou estará o prazer contaminado pela dor? Quando olhamos cuidadosamente o prazer, ele é sempre lembrança, não é? Nunca dizemos quando estamos felizes: como estou feliz? É sempre depois. É a lembrança daquilo que nos deu prazer, como um belo pôr do sol, o esplendor de um entardecer, cheio daquela luz extraordinária que nos proporcionou grande deleite. Depois isso é lembrado e nasce o prazer. Assim, o prazer também faz parte do pensamento. Isso é óbvio. Entender o relacionamento, o medo, o prazer e o pesar é trazer ordem para nossa casa. Sem ordem, provavelmente, não poderemos meditar. Agora o conferencista deixa a meditação para o fim da palestra porque não há nenhuma possibilidade de meditação correta se vocês não colocaram a sua casa psicológica em ordem. Se a casa psicológica está em desordem, se o que vocês são está em desordem, de que interessa a meditação? Trata-se apenas de uma fuga. Isso leva a todas as espécies de ilusões. Vocês podem sentar-se de pernas cruzadas ou ficar de cabeça para baixo para o resto de suas vidas. Mas isso não é meditação. A meditação deve começar produzindo completa ordem em suas casas, ordem em seus relacionamentos, ordem em seus desejos, prazeres e assim por diante. Uma das causas da desordem em nossa vida é o pesar. Esse é um fator comum, uma condição comum a todos os seres humanos. Todos passam por essa tragédia do pesar, seja no mundo asiático ou no mundo ocidental. De novo, esta é uma coisa comum que todos compartilhamos. Não há apenas o assim chamado pesar pessoal, mas há o pesar da humanidade, os pesares que as guerras produziram. 5.000 anos de registros históricos e a cada ano houve uma guerra, morte, violência, terror, brutalidade, mutilação de pessoas, pessoas que não têm mãos, olhos, os horrores e a brutalidade das guerras que produziram uma miséria incalculável para a humanidade. Não é apenas o nosso próprio pesar, mas o pesar da humanidade. O pesar de ver um homem que nada possui, apenas um pedaço de pano e que assim vai permanecer pelo resto da sua vida. Não tanto nesses países ocidentais, mas no mundo asiático é assim. E quando vemos essa pessoa, há pesar. Também há pesar quando as pessoas são iludidas, indo de um guru para outro, fugindo de si mesmas.
É um pesar observar isso. Pessoas inteligentes irem para o Oriente, escreverem livros sobre ele, descobrindo algum guru. Tantos caem nesse contrassenso. Ao pesar que surge quando vemos o que os políticos estão fazendo no mundo, pensando em termos de tribalismo, ao pesar pessoal e a imensa nuvem do pesar da humanidade. O pesar não é uma coisa romântica, sentimental e ilógica. Ele existe. Vivemos com esse pesar desde tempos imemoriais e, aparentemente, não resolvemos esse problema. Quando sofremos, procuramos consolo, o que é uma fuga do fato do pensar. Quando há esse desgosto, vocês tentam todas as formas de passatempo e fuga, mas ele sempre persiste. Aparentemente, a humanidade não o resolveu. E estamos fazendo esta pergunta: é possível ficar livre disso completamente? Não evitando o pesar, não procurando o consolo, não fugindo para alguma teoria fantasiosa, mas será possível viver com isso? Entendam essas palavras: viver com isso. Elas não significam deixar que o pesar se torne um hábito. A maioria das pessoas vive com o pesar, com o nacionalismo, que é muito destrutivo. Vivem com as suas próprias conclusões religiosas em separado. Vivem com as suas próprias ideias e ideais fantasiosos, que, ademais, trazem conflito. Assim, vivam com alguma coisa. Vivam com o pesar, não o aceitando, não se habituando a ele. Mas olhem-no, observem-no sem qualquer fuga, sem qualquer pergunta, tentando ir além dele. Apenas segurem-no em suas mãos e olhem. O pesar também faz parte do extraordinário sentido de solidão. Vocês podem ter muitos amigos, podem ser casados, podem possuir toda espécie de coisas, mas interiormente há esse sentimento de completa solidão. E isso faz parte do pesar. Observem essa solidão sem qualquer direção, sem tentar ir além dela, sem tentar descobrir um substituto para ela. Vivam com ela. Não a cultivem, não se tornem psicóticos a seu respeito, mas deem toda a atenção a essa solidão, a esse desgosto e a esse pesar. É uma grande coisa entender o sofrimento, pois onde há a liberdade do pesar, há compaixão. Não temos compaixão enquanto estivermos ancorados em qualquer crença, em qualquer forma particular de símbolo religioso. Compaixão significa se libertar do pesar. Onde há compaixão, há amor. Com essa compaixão está a inteligência. Não a inteligência do pensamento, com a sua astúcia, com os seus ajustamentos, com a sua capacidade de construir qualquer coisa. Compaixão significa o fim do pesar e somente então há inteligência.